A partir de hoje, você pode conferir semanalmente durante um mês uma série de entrevistas voltadas ao agronegócio brasileiro. Você vai poder ficar atualizado sobre o desenvolvimento das safras de diversas culturas, como o milho, a soja, o boi gordo e também o café. E também, principalmente, vai saber a previsão, as tendências aí para os próximos meses, para o decorrer deste ano de 2012. E para dar início a essa série de entrevistas, hoje aqui comigo, o Alcides Scott, o Alcides Torres, da Scott Consultoria. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Alcides, desses 50 anos para cá, desde 61 até o ano passado, o rebanho brasileiro ele avançou bastante, avançou quase 300% a isso, segundo estudo de vocês. A que vocês atribuem aí esse crescimento? Bom, primeiro, a bovinocultura de corte ela foi utilizada para conquistar o espaço brasileiro, né? Então, a partir da década de 70, com a nossa caminhada para o oeste, a pecuária ela foi a cultura utilizada para a gente tomar essas posses. Aumentou também a demanda interna, a população brasileira também cresceu numa proporção semelhante e como a gente tem muito espaço, muita terra, muito sol, água, etc., né? Então esse mercado foi crescendo para abastecer principalmente o mercado interno no primeiro momento e depois, numa segunda etapa mais recente, atender também o mercado externo. Então hoje a pecuária brasileira, ela, ao longo desses 50 anos, ou seja, meio século de fundação da pecuária, hoje ela está muito bem fundamentada, inclusive está despertando algumas críticas justamente em função da nossa competência em produzir muita carne bovina a um preço muito competitivo. E é interessante a gente lembrar que de 20 anos para cá, né, o rebanho mundial, falando assim, mundialmente falando, ele recuou, né, 6% de acordo também com o estudo de vocês, com o estudo da Scott. Quais foram os países que tiveram essa queda? Porque o Brasil, ao contrário, ele representou aí uma evolução. O Brasil é um país jovem, né, vamos dizer assim, embora ele tenha 500 anos, esses últimos avanços aconteceram nos últimos 50 anos, 100 anos, né? E isso aconteceu de maneira natural. Então a pecuária no Brasil é natural, ela acontece quase que sozinha, vamos dizer assim, não é? Com relação aos nossos concorrentes, por exemplo, a União Europeia chega o inverno, tem um inverno medonho, eu preciso estabular todo esse gado. Eu não tenho essa necessidade aqui. Nos Estados Unidos, os sistemas de terminação desse gado também são artificiais, é quase tudo confinamento. Então isso tudo leva a um custo elevado e exige um forte subsídio, coisa que não acontece no Brasil. Tanto a pecuária norte-americana como a pecuária da União Europeia elas são fortemente subsidiadas. Aqui não. Então aqui, aliás, o pecuarista é penalizado, então ele tem os favores da natureza, mas ele não tem nenhum apoio oficial, ele enfrenta certas hostilidades, vamos dizer assim. Mas os nossos principais concorrentes, a produção lá é muito mais cara do que no Brasil, essa é a principal razão do nosso sucesso no mercado global. A Índia também evoluiu bastante, certo? A China, a Índia mesmo com toda essa questão de religiosa, conseguiu também aumentar aí, desses 20 anos para cá, o seu rebanho. A Índia, ela tem... A Índia, do ponto de vista de pecuária, ela está numa posição que o Brasil ocupava na década de 50. Então, a Índia tem muito o que progredir. A pecuária chinesa também é muito importante, mas ela é inteiramente absorvida pelo mercado interno e vão ter que comprar carne de fora. E com relação à parte religiosa da Índia, a gente não pode esquecer que a Índia também tem bastante muçulmano, bastante cristão, bastante judeu. Esse pessoal todos consomem carne, não é? E a qualidade da carne indiana ainda é muito fraca, não é? Então esses mercados um pouquinho mais exigentes não compram carne indiana, mas a Índia briga com a gente nos mercados menos exigentes. Agora, Alcides, voltando ao Brasil, nós temos um painel que mostra a evolução, o volume de abates agora nos últimos 50 anos, né? O aumento nos últimos 50 anos foi de 475%. A questão é, como que o volume de abates pode ser tão maior aí do que o nosso rebanho? Na verdade, a gente está num processo contínuo e constante de agregação de tecnologia, não é? Então, o desfrute do rebanho melhorou, os índices zootécnicos melhoraram, o Brasil detém hoje o melhor conhecimento de exploração, não só de pecuária, mas de agricultura em regime tropical. Isso significa um crescimento de 300% no rebanho e de 475% nos abates, vamos dizer assim, significa que a gente está tendo um desfrute maior, a gente está produzindo mais por hectare.
temos um grande caminho ainda para percorrer, mas nós estamos, a gente pode dizer grosseiramente que a pecuária brasileira é uma pecuária sustentável sobre todos os aspectos. Houve um aumento de peso também, porque nós temos um outro painel que mostra justamente a produção no decorrer destes 50 anos. A produção de carne aumentou 571% no período. Todos esses crescimentos da pecuária, se você fizer uma conta, uma observação mais profunda, são crescimentos chineses. Então, quer dizer, a pecuária brasileira, os crescimentos são faraônicos mesmo, sabe? Isso não aconteceu por acaso, foi fruto de muito sangue, muito suor e muitas lágrimas, como diria o Churchill, né? Então é um negócio difícil. E esses aumentos, quer dizer, por que a gente cria boi? Para ter carne. Então, a carne, então, a gente teve também uma agregação de peso em genética, gado zebu, gado angus, gado zebuíno, gado taurino, e tudo isso tem resultado num resultado muito bom. O Brasil pode melhorar também muito ainda o peso de carcaça, e se a gente der algumas melhoradinhas suaves, a gente praticamente vai estar entre os melhores também em tecnologia. Esse peso, esse aumento da carcaça, ele deve continuar agora, nesse ano? Não, todos os ganhos técnicos, eles devem prosseguir de maneira positiva. O intervalo tecnológico da pecuária ainda permite muita agregação de valor nesse sentido. A pecuária brasileira, ela com relação à sustentabilidade e ceder área para a expansão tanto da urbis como de outras atividades agrícolas, quem vai ceder é a pecuária. A gente estima que nos próximos 25 anos a pecuária deva ceder 10 a 20 milhões de hectares para as demais atividades econômicas brasileiras. Alcides, rapidamente, como ficaram as exportações nesse período de 50 anos para cá, as nossas, as brasileiras? Olha, a exportação antes do Plano Real, vamos dizer assim, o Brasil ocupava uma posição marginal no mercado global de carne bovina. A partir de 94, o setor se profissionalizou e hoje o Brasil é o maior exportador de carne do planeta. Tem a maior empresa, o maior frigorífico do mundo é brasileiro e a gente detém hoje 1/5 do mercado global de carne bovina. Agora, falando em preços, o valor da arroba recuou bastante no mês passado, no mês de fevereiro. Qual que é a tendência aí para o resto do ano? Bom, sempre no primeiro semestre você tem uma oferta maior de fêmeas. Por quê? Porque você vem de uma estação de monta, todas essas vacas secas e novilhas que não emprenharam, elas são postas à venda, aumenta a oferta e o preço cai. Então, a gente tem séries históricas aí de longos períodos, então sempre no primeiro semestre existe um aumento de fêmeas, tá? Se isso continuar no segundo semestre, aí sim nós vamos ter uma virada de preço. Mas ainda é cedo para dizer isso. Na verdade, desde 2010, o preço da arroba do boi tem caído, mas tem caído comedidamente. O mercado mudou. O pecuarista hoje é muito mais profissional do que há 15 anos atrás. O volume de animais confinados deve ser maior neste ano do que no ano passado? Olha, nós temos algumas incógnitas. Março ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas a nossa expectativa da Scott Consultoria é que, na pior das hipóteses, a quantidade se mantenha. Qual que é essa quantidade? Aí, dependendo da fonte consultada e da maneira que você faz as contas, essa quantidade de gado confinado deve variar aí entre 3 e 4 milhões de cabeças. Alcides, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Nós vamos ficando por aqui. Marisa Trevisan, dos estúdios da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil.